Oi, pessoal! Hoje o nosso tema vai ser ordens de produção. Então, imagine que você recebeu um pedido de 100 unidades de pão de queijo. Esse vai ser o exemplo de hoje. Então, como garantir se essa matéria-prima é suficiente? Como calcular o custo correto? Como registrar as perdas e ainda rastrear o lote se surgir alguma reclamação? Então, nós vamos fazer esse processo completo da produção do pão de queijo aqui no 360 RP. A gente sabe também que é muito comum, principalmente as empresas pequenas, tá? Não falo muito das empresas grandes, das indústrias, mas as empresas pequenas são muito acostumadas a usar planilhas. E as planilhas às vezes confundem, às vezes tem perca, às vezes estraga o computador, perde planilha, e com certeza isso gera custo, gera perda. E com o RP a gente consegue melhorar esse fluxo e ajudar também a eliminar um pouco das perdas. Sempre tem um pouco, mas dessa forma a gente consegue também mensurar elas, né? Então, assim, nesse processo aqui com a gente do pão de queijo, você vai acompanhar desde o cadastro das matérias-primas, do insumo também, da entrada do produto acabado, do produto finalizado no estoque, com lote, com validade, com rastreabilidade completa. Então vamos lá? A gente vai começar aqui, pessoal, acessando lá o menu cadastros, tá? Então a gente vai cadastrar o nosso produto final. O que que é o nosso produto? É o pão de queijo, né? Então eu vou adicionar aqui novo produto. Vou adicionar o nome do produto. Quero colocar também uma imagem. Vou adicionar aqui a imagem do meu produto para ficar mais fácil a visualização dele no estoque, tá? Vou colocar aqui também que ele tem um estoque gerenciado. Esse meu produto, vou colocar aqui a marca, que é a categoria. Aqui eu vou vender ele em unidade, tá? Vou colocar aqui um estoque inicial normal, mas eu poderia cadastrar sem estoque, estoque padrão. Aqui eu posso cadastrar também estoque mínimo, né? Então eu posso estar acompanhando como que está o estoque desse produto. Vou colocar também o valor de compra. O que que é o valor de compra? É como se fosse o custo dele, tá? E o valor de venda. Aqui não está aparecendo nesse campo, mas o preço de venda dele é R$14,90. Posso colocar também a descrição dele, tá? Ó, validade, pão de queijo congelado. Clico em salvar. Agora, em cadastros, nós vamos cadastrar matérias-primas e insumos. Então, eu vou acessar o menu matéria-prima. Cada item, pessoal, possui fornecedor, possui lote, possui validade, estoque inicial, custo por unidade também, tá? Então, eu vou clicar aqui em nova matéria-prima, vou colocar aqui o nome do meu produto, que vai ser a massa pronta para pão de queijo. A marca, a categoria, aqui essas marca e categoria também pode ser alterada, tá? Unidade, e a precificação. Vou colocar aqui, na precificação, eu vou colocar o preço unitário. Não aparece ali, mas é R$5,80. Vou salvar. Tá salvo aqui, ó, massa pronta para pão de queijo, eu coloquei 100 unidades, tá? Mas eu posso também editar aqui, ó, e colocar uma imagem. Então, eu clico em imagem e posso adicionar uma imagem para ficar mais fácil de localizar. Aqui é a minha imagem. Aqui em ações também, em matéria-prima, tem a opção de lançamento no estoque. Então, o que que eu posso fazer aqui? Fazer o lançamento em lote, tá? Então, digamos que eu tenho esse produto no meu estoque ou eu fiz uma compra no meu fornecedor, então eu posso colocar aqui, ó, a quantidade, tá? Então, digamos que eu tenho aqui
500 unidades, entrada em estoque. Vou selecionar aqui meu estoque padrão. Poderia ter mais de um estoque, poderia ser o estoque do depósito, o estoque da loja. Então, você pode cadastrar vários estoques aqui. Posso também cadastrar o fornecedor. Vamos ver aqui, distribuidora Falcão, por exemplo. O valor que eu comprei, né, esse lote na época, também posso adicionar o código aqui do meu lote. Data de fabricação também é obrigatório. A data de vencimento desse lote e salvar. Agora vamos para mais uma matéria-prima, né? Vamos cadastrar dessa vez aqui. Posso também o queridinho ovo, tá? Lembrando que você cadastra só uma vez. Então, a partir do momento que ele está cadastrado, sempre que você fizer uma compra novamente com o seu fornecedor, não é necessário fazer o cadastro novamente, tá? Vou colocar aqui um estoque inicial de 800 ovos, mas também não é obrigatório. E a precificação aqui, custo por unidade, 75 centavos. Salvar. Quero adicionar também um lote. Vou lançar um lote, tá? Então, eu quero controlar o lote também desses ovos, tá? Vou adicionar aqui 1000 unidades. Entrada no estoque, estoque físico. Nesse caso aqui, não vou detalhar o meu fornecedor. Mas eu preciso colocar aqui o lote, a data de fabricação, digamos que seja 1/6 de 2026, válido até 15/8 de 2026. Ainda que na matéria-prima, eu vou cadastrar um insumo, tá? Então, no cadastro de matéria-prima, eu vou ter que colocar a embalagem desse pão de queijo. Vou marcar aqui na opção insumo, tá? Vou colocar a descrição aqui, categoria, unidade e em estoque. Vou colocar aqui 2.000 unidades em estoque. E a precificação, 45 centavos. Ah, eu vou colocar aqui também, nesse produto, uma imagem também para ajudar na localização. Aqui a imagem da embalagem plástica. Aqui nessa tela, eu consigo já observar a minha quantidade em estoque, tá? Que eu adicionei tanto no estoque inicial quanto no estoque em lote. Tem o meu preço de compra, que seria o preço de custo de cada embalagem, de cada produto. Tem aqui o tipo, se é um insumo, matéria-prima, a data do cadastro. E em ações eu tenho as opções aqui de visualizar, editar, excluir, fazer um lançamento no estoque, tirar um extrato também do estoque. Então, se eu clicar aqui em extrato, eu consigo ver cada movimentação do produto. Vou colocar aqui também na embalagem um lançamento de estoque em lote. Entrada. Eu adicionei as 1000 unidades e aqui no extrato do estoque ele consta, ó, 1000 unidades. Eu posso também exportar
para ter mais informações. Antes da gente dar os próximos passos, vamos cadastrar também aqui no menu cadastro despesas da produção. Então, a gente tem que ter mais ou menos previamente o valor do custo desse processo, dessa operação, dessa produção. Então, eu vou adicionar aqui uma nova despesa. Vou colocar aqui energia elétrica, que não dá para ver, mas é o nome. Vou colocar aqui que eu vou gastar R$18 para produzir essa quantidade. E vou colocar aqui a energia. Custo fixo, salvar. Vou adicionar também o custo do operador. Então, você tem que definir o custo do teu operador por hora, R$20. O tipo da despesa. Vou colocar aqui que é salário, tá? E vou salvar. Então, a gente tem que lembrar aqui que no cadastro de despesa da operação, então o sistema permite considerar os custos diretos e custos indiretos da produção, tá? Então, dá para adicionar, além da energia, a gente pode pôr água, toda a despesa do custo por hora é possível incluir aqui no sistema. Então, agora a gente vai para o passo da produção em si. Nós já temos o cadastro do produto final, da matéria-prima, do insumo, do custo fixo, do custo do operador. Agora a gente acessa aqui o menu produção, receita, tá? E a gente vai criar uma receita do pão de queijo para deixar cadastrado aqui no sistema o que vai usar de matéria-prima, de insumo, de custo para ficar salvo. Toda vez que você precisar criar ou fazer uma nova ordem de produção, é só selecionar a receita que o sistema já sabe tudo que você utiliza nessa receita e já tira os produtos do estoque de forma automaticamente assim que você finalizar a ordem de produção. Então, vamos acessar aqui, ó, criar nova receita, tá? Então, o que é essa receita? A gente vai pôr o nome dela, que essa é a receita do produto final chamado pão de queijo tradicional. Essa receita nós vamos produzir 100 unidades, tá? Aí eu tenho que colocar aqui também no sistema que essa receita equivale a esse produto aqui que nós cadastramos, ó, o pão de queijo tradicional que nós vamos vender a unidade a R$14,90. Eu já tenho 1.000 unidades no estoque, tá? Ele mostra aqui na parte de baixo do nome do produto quanto que eu tenho de estoque atual. Observação da receita, que você pode pôr qualquer observação que tenha aí na sua empresa para deixar salvo. Quais são os ingredientes dessa receita, tá? Então, eu venho aqui na matéria-prima. Qual matéria-prima que a gente vai usar? É a massa pronta do pão de queijo. Vou selecionar ela aqui. Nós cadastramos um custo a R$ 5,80. Então, nós vamos utilizar na massa pronta 100 unidades. 100 unidades. O próximo ingrediente é ovos, então eu vou procurar aqui o ovo que eu cadastrei, tá? Nós vamos usar 20 unidades, então ele já vai colocando o custo total dos ingredientes. O próximo é o insumo embalagem. Vamos ver, acho que é essa embalagem. Nessa embalagem, então, eu vou utilizar 100 unidades, tá? 45 centavos cada. Então, eu cadastrei a minha receita, o sistema já calculou aqui o custo por unidade, que vai ficar R$ 6,40. O custo total da receita é 640, tá? Eu vou produzir 100 unidades, eu já tenho 1.000 unidades no meu estoque. Feito isso, é só salvar. Nessa tela, eu já tenho várias receitas cadastradas, tá? Então, eu consigo verificar e editar, se for necessário, todas as receitas aqui da minha fábrica, da minha indústria.
Agora, nós vamos acessar o menu Produção e acessar Ordem de Produção. É aqui na ordem de produção que todas as etapas são registradas e acompanhadas. Então, aqui no menu Ordem de Produção, a gente consegue ver todo o andamento das ordens de produção, se tem alguma coisa atrasada, cancelada, ordens de produção pausadas também. Então, a gente vai acessar aqui o botão Nova Ordem de Produção. Vamos colocar aqui o nome dessa ordem de produção, pão de queijo tradicional. Vamos colocar aqui que é uma receita de 100 unidades, tá? Porque eu posso cadastrar receitas de quantidades diferentes. O tempo de duração, eu vou colocar aqui que é uma duração fixa, o tempo de 35 minutos. E a receita vai ser o pão de queijo tradicional, 500 gramas. Eu posso selecionar também quem que é o usuário responsável, tá? Por essa ordem de produção. Então, eu tenho uma lista aqui de operadores, eu posso incluir. Nesse caso aqui é o meu usuário administrador. Aqui eu tenho as despesas operacionais, tá? Então, nós cadastramos ali a energia elétrica, cadastramos aqui também o operador, e eu poderia colocar os outros custos fixos aqui também. E vamos iniciar o cadastro das etapas. Então, quando inicia uma etapa, cada operador tem acesso ao que tem que ser feito. Vamos para a etapa número 1, tá? Eu coloco o nome dela. A duração dela aqui, vou colocar 10 minutos. Quem é o responsável, tá? Por essa etapa. Aqui é importante porque se você tem mais operador no sistema, só ele vai ter acesso a essa etapa. Aqui eu posso colocar a descrição, né? Então, assim, ó, nessa etapa, o operador separa todos os ingredientes e realiza a mistura da massa. Vou salvar essa etapa. Vamos aqui para a etapa de número 2. Modelagem, duração total, 15 minutos. Quem está responsável por essa etapa? E eu posso também deixar uma observação aqui na descrição. Então, a massa é dividida em unidades padronizadas para manter o mesmo peso em todos os produtos. Isso é bem legal para quando você troca de funcionário, troca de operador, e a informação ela fica ali universal para todos que forem um dia utilizar o sistema. Etapa número 3. Essa aqui vai ter um tempo de 10 minutos. Vou colocar aqui o usuário. Vou colocar também uma descrição. Então, após a conferência da quantidade produzida, os produtos são embalados e identificados. Gente, esse é só um exemplo, tá? Não é nada fixo aqui. Feito isso aqui, eu consigo ver todas as etapas, posso realocar, posso editar, posso excluir. Conforme a sua operação vai acontecendo, é possível estar editando, incluindo mais etapas, excluindo. E agora, aqui no nosso painel de ordem de produção, ela ficou aqui, ó, aguardando a aprovação. Então, eu preciso iniciar a produção, tá? Iniciar a produção. Quantidade máxima disponível, 16 receitas. Eu sei que cada receita eu consigo produzir 100 unidades, tá? Então, eu vou colocar aqui que eu quero produzir apenas uma receita. Com essa uma receita, eu vou ter 100 unidades. Aqui tá todos os produtos que eu incluí na minha receita, que é a embalagem. Eu posso selecionar aqui, ó, o lote. Desse lote eu tenho 1000 unidades.
Então, dessa receita, eu vou selecionar apenas o lote da embalagem para a gente conseguir fazer o rastreamento e visualização. Para a gente conseguir visualizar os lotes e rastrear os lotes dos produtos, que aqui nesse caso vai ser o insumo e embalagem. Feito isso, então iniciou a minha produção. Eu sei aqui que ela iniciou hoje, ó, dia 30, às 16h28. Tem aqui a duração estimada, tá? A quantidade 100. E eu posso clicar aqui em cima para visualizar como que tá o status, qual que é o progresso de cada etapa. Agora que a gente já deu aqui o start na nossa produção, agora é por conta do operador. Caso não tenha operador, caso seja uma empresa bem pequena, pode ser o próprio administrador, né? Que vai acessar aqui o menu produção, painel do operador. Então, aqui a gente vai acompanhar todas as etapas do pão de queijo. Então, o operador ele vai informar quando ele vai concluir, quando que vai iniciar. Então, pode ser acompanhado cada processo, o tempo estimado. Pode até pausar aqui, ó, pausar, apontar, registrar perda, visualizar. Então, nesse caso aqui, então essa etapa é a preparação da massa. Nessa etapa, o operador separa todos os ingredientes e realiza a mistura. Aqui o operador acessa e clica em concluir. Feito isso, eu vou para a etapa número 2, a modelagem. Então, nessa etapa, eu posso ou concluir ou registrar alguma perda. Pode selecionar aqui o que foi feita a perda. No caso aqui, eu vou selecionar a matéria-prima, vou selecionar qual que é o problema de qualidade, qual matéria-prima eu perdi. Vou colocar aqui que foram, um exemplo, 2 ovos e sal. Dessa forma, o sistema consegue calcular o custo tanto em quantidade quanto em reais de quanto que foi a perda dessa produção e desse produto. Feito isso aqui, eu vou concluir essa etapa, que é da modelagem, e vamos para a próxima etapa aqui, ó, embalagem. Posso concluir, posso adicionar alguma outra perda, posso também registrar algum apontamento, ó, posso pausar também, posso cancelar essa etapa. Vou concluir e após a conclusão da terceira etapa, o sistema me dá a opção de finalizar, tá? Então, ó, deseja finalizar a ordem de produção? A ordem de produção será removida. Então, aqui eu vou adicionar também quantas unidades foram produzidas. Eu posso adicionar as 100 unidades da receita ou posso adicionar menos. Um exemplo, posso colocar que eu só consegui 98 unidades, né? Que eu tive essa perda. Posso desmarcar aqui, ó, para não movimentar o estoque. Esse estoque aqui é o estoque da matéria-prima e do insumo. Então, se eu deixo marcado, o sistema já vai dar baixa nas minhas unidades utilizadas, tanto de embalagem, ovos e da massa, tá? Então, é aqui que ele vai tirar as minhas matérias-primas do estoque. Vou clicar em salvar. Agora que eu salvei, as etapas saíram aqui, ó, do painel do operador e eu vou acessar aqui, ó, produção, histórico de produção, porque ele já registrou aqui para mim que eu produzi 100 unidades, ó, 100 unidades do pão de queijo tradicional. Quando eu iniciei e quando eu finalizei. O que que o sistema diz aqui, ó? Um X na entrada do estoque. Então, ele não foi adicionado, essas unidades não foram adicionadas automaticamente. Então, eu tenho que adicionar manualmente aqui em ações, entrada no estoque. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma entrada em lote, então eu vou registrar o lote desse meu produto acabado. Vou colocar um nome aqui para ele, vou colocar também, além da data de fabricação, eu vou colocar a data de validade dele. Vou colocar aqui o meu estoque desse produto, é um estoque padrão. Eu poderia colocar um estoque
do depósito, estoque da loja, né? Então, se eu trabalho com estoques diferentes, ou até mesmo estoque em circulação, eu poderia estar alterando aqui. Tem alguns clientes nossos aqui que trabalham também com consignado, eu poderia ter um estoque de clientes consignado. Vou clicar aqui, pessoal, em salvar. A partir do momento que eu salvo, eu já adicionei esse produto em lote. Nessa mesma tela aqui, histórico de produções, eu tenho a opção em ações de gerar o documento da ordem de produção. Sara, mas o que é esse documento, tá? Então, aqui ele mostra todos os produtos que foram utilizados, produzidos, o horário. Então, tem todo o histórico que fica registrado para futuras consultas. Então, nesse PDF, eu tenho aqui, por exemplo, ó, a embalagem plástica que eu utilizei 100 unidades, e esse é o lote, a data de fabricação. Tem também o fornecedor, e eu consigo adicionar isso para todos os meus produtos dessa ordem de produção. Aqui também, nessa ordem de produção, tem o produto final, que é o pão de queijo tradicional, que foi o produto que eu produzi, o lote dele, a data de fabricação e a validade. Assim como quando eu for vender, eu consigo colocar qual é o lote que eu estou vendendo para aquele cliente específico. Dessa forma, eu consigo fazer a rastreabilidade de cada lote produzido na minha fábrica. Voltando aqui para a tela de ordem de produção, nessa minha ordem de produção de pão de queijo, tem a opção também de eu visualizar. Tem todos os detalhes que eu incluí na ordem de produção, tá? Então, tem aqui a quantidade estipulada, a quantidade produzida, tem o custo total de todas as unidades que foram utilizadas. Tem aqui também, ó, os produtos, as matérias-primas e insumos utilizados, a data de validade. Aqui eu tenho um apontamento que é a perda, né, que foi os ovos, 2 unidades, custo de R$ 1,50. Tem as despesas adicionais, energia elétrica, operador, e as etapas que foram utilizadas para concluir esta ordem de operação. Antes de finalizar, eu quero mostrar aqui histórico de perdas no menu produção, que está muito legal. Eu consigo visualizar exatamente quais foram as perdas de cada ordem de produção, qual foi o valor e a data, tá? Dessa forma, eu consigo ter relatórios. Aqui nesse período que eu selecionei, eu tive aqui, ó, R$ 117 de perda. Então, ele registra cada produto, cada ordem de produção que teve a perda. Outro detalhe que os clientes gostam bastante aqui no nosso sistema, então eu vou mostrar aqui para vocês como que fica o extrato do estoque desse pão de queijo que eu adicionei em lote. Então, esse é o produto. Aqui em ações, ó, eu consigo ver o extrato do estoque. Então, eu adicionei aqui 100 unidades, ó, via ordem de produção pão de queijo. Todos os relatórios podem ser exportados para Excel. E aqui no menu comercial, tem um registro exato do lote que eu adicionei no sistema com aquela ordem de produção. Então, tem aqui, ó, o código do produto, a data da produção e o vencimento do lote. Eu tenho 100 produtos em estoque. Então, a gente vê, assim, que todo o histórico da produção, ele fica registrado, né? Ele fica registrado para futuras consultas. Olha aqui o extrato do lote que nós acabamos de fazer. Se você possui uma indústria de alimentos, uma fábrica, uma distribuidora ou qualquer empresa que transforma a matéria-prima em produto final, faz um teste gratuito aqui com a gente no RP. Quem já é nosso cliente sabe que nós temos um suporte humanizado. Nosso suporte aqui é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Então, são pessoas reais que vão te atender. Chama no WhatsApp, nosso tempo de resposta, ele é rápido, ele não demora.
E qualquer dúvida é só chamar a gente para fazer o teste gratuito. O link está aqui embaixo na descrição. Todos os nossos clientes que assinam qualquer um dos nossos planos têm o treinamento, tá? A gente agenda um horário por vídeo e faz o treinamento online. E depois tem todo o suporte que a gente vai te acompanhando, te ajudando a parametrizar todo o sistema, inclusive para fazer todas as etapas aí da sua produção. Vocês podem contar com o nosso apoio e a nossa ajuda aqui do suporte. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.